agora, então, de imediato, né, a gente vai agradecer muito o professor Silvio Meira, que ele conseguiu disponibilizar, né, um tempo na agenda ocupadíssima para participar aqui do nosso evento, né? O professor Silvio quase que dispensa apresentações, todo mundo conhece, né? Ele é professor emérito lá do SIM, né, do FPE, um dos fundadores do César, do Porto Digital, né? Ele é membro de conselhos de inúmeras empresas, né? Foram criadas lá, incubadas, além de ter recebido muitos prêmios, né, por seu trabalho assim, excepcional, né, na nossa área. Então, muito obrigada, Silvio, por estar aqui. Então, vou te passar a palavra. Obrigado. Alguém pode habilitar meus slides aí? Share your screen. Oh, ok. Acho que já posso fazer isso aqui. Deixa eu pegar aqui PowerPoint site. Eu lamento muito não ter tanto tempo para ficar com vocês hoje, já pedindo desculpas antecipadamente, porque eu tive um problema de conflito de agenda e eu estou, na realidade, na reunião de um conselho de administração de uma empresa onde eu tenho que votar alguma coisa. Eu pedi para sair para vir aqui rapidamente bater um papo com vocês. Eu preparei uma apresentação bem rápida, para talvez dizer umas 4, 5 coisas do que eu penso sobre o que nós estamos discutindo aqui, e vai ser bem rápido mesmo, prometo para vocês. Esse é meu slide de apresentação. Eu tenho um blog em silvio.meira.com, onde há algumas dezenas de artigos sobre tecnologias de informação como um todo, e não só IA, em educação e em muitas outras áreas. Na realidade, são 1.200 textos que estão nesse blog aqui. Esse é meu Twitter. Hoje em dia, eu sou o cientista-chefe da TDS Company, onde a gente tem uma operação inteira de plataformas usando inteligência artificial para educação em todos os níveis, principalmente na educação superior e ensino fundamental. Eu sou professor extraordinário na César School, eu sou Distinguished Research Fellow na Asia School of Business em Kuala Lumpur e professor emérito do Centro de Informática da UFPE. Inteligência, se a gente olhar de longe, sem muito detalhes e com a visão quase de engenharia, é um espaço tridimensional. É a nossa capacidade de processar informação, né, de capturar, analisar, armazenar, processar, distribuir informação no cérebro, como se fosse a informática do cérebro. É a nossa capacidade de socialização, que é quando a gente se articula com outros agentes, não necessariamente humanos, como pets, por exemplo, para a gente resolver problemas que a gente não consegue resolver sozinho, e a nossa autonomia, a nossa capacidade de tomar a decisão de fazer, não fazer, ou de deixar fazer e continuar fazendo alguma coisa. Quando a gente coloca isso num cubo tridimensional e nos colocamos automaticamente aqui como o topo desse cubo, onde a gente está no máximo de inteligência computacional, informacional, de autonomia e socialização, inteligências artificiais estão mais ou menos aqui. Elas têm performances significativas em processamento de informação e até de certas bactérias também do ponto de vista de autonomia. O que o aprendizado faz, o que o sistema educacional faz, além de programar as pessoas para viver em sociedade, que talvez seja o principal uso do sistema educacional em qualquer lugar, é transformar inteligência individual, a inteligência de cada um de nós, essas 3 dimensões, e expertise coletiva. Até pouco tempo, eram perceptíveis 2 dimensões dessa expertise coletiva. A gente tinha a dimensão individual, cada um de nós e as nossas capacidades informacionais de socialização e autonomia, e a inteligência social, a inteligência dos grupos de pessoas. Como era que a gente fazia com que grupos de pessoas aprendessem e reaprendessem e mudassem seu comportamento em escala. E aí, como se fosse de repente, só que aqui nesse grupo a gente sabe que não é, a gente introduziu uma nova dimensão da inteligência, a dimensão artificial da inteligência. Isso não é plataforma, não é ferramenta, não é tecnologia e não é ciência. Porque o que a gente está fazendo agora com essa dimensão artificial da inteligência é publicar algoritmos de inteligência artificial online. A gente saber qual é a diferença e quais são os potenciais impactos disso no curto, médio e longo prazo, vejam, computação estava nas universidades e nas empresas desde a década de 50. Levou 4 décadas para a gente mudar dramaticamente o mundo, publicando algoritmos online. O que a internet fez não foi conectar pessoas, a internet publicou algoritmos online. E esses algoritmos habilitaram, limitaram, expandiram, estenderam,
constrangeram a performance das pessoas no mundo como um todo, principalmente quando a gente informatizou as pessoas a partir dos smartphones ali ao redor de 2007. Em 2015, o mundo estava completamente mudado e você conseguia interferir na eleição e mudar o resultado dela, porque pessoas informatizadas em tempo quase real conseguiam mudar a dinâmica dos fluxos de informação no mundo inteiro. O que a gente tem agora é uma dimensão da inteligência, como a internet foi a dimensão em rede dos algoritmos, a dimensão em rede do digital, que possibilitou uma mudança dramática na dimensão social da articulação das pessoas. O que a gente tem agora é uma dimensão artificial em rede das inteligências. Obviamente, eu não vou repetir isso aqui para esse grupo, isso aqui não é novo, né? A gente tinha, desde ali atrás, a gente tinha modelos linguísticos de pequeno porte, como ELIZA, mas o que é novo é que agora a gente tem uma articulação que a gente podia chamar de tridimensional de novo, de plataformas que vem mudando dramaticamente como é que a sociedade, a economia, as pessoas, famílias e grupos funcionam, como é que a gente recria os ecossistemas de comunidades que definem como é que nós, individualmente, e nós como grupos existimos no mundo, e esse espaço das três inteligências numa espécie de uma evolução contínua. Se esse aqui era o espaço físico aumentado pelo digital, articulado pelo social, onde basicamente essa parede, esse plano digital social aqui, era informática, comunicação, computação e controle, com controle ainda nem participando direito das articulações globais em rede, porque é basicamente a internet das coisas. Isso ainda está para acontecer, aliás, está para acontecer há muito tempo. O que a gente tem aqui, de novo, saindo de um diagrama tridimensional para outro, é que informática como um todo é aspas, entre muitas aspas. Basicamente, a nossa capacidade informacional como inteligências humanas. Inteligências humanas, por sua vez, são apenas uma dimensão das inteligências, é a dimensão individual das inteligências. O problema que a gente passou a ter a partir de agora, com essa dimensão artificial em rede, e potencializando e modificando essas duas, é que a gente passou a interferir, de uma vez por todas, com um espaço modificado de inteligências, onde algumas delas são parcialmente abstratas e parcialmente autônomas, nesse espaço como um todo que começa a girar, talvez numa velocidade de evolução totalmente não esperada. A inteligência artificial vai mudar dramaticamente como é que a gente entende o mundo, como é que a gente participa do mundo e como é que a gente, como humano, continua competitivo nesse mundo. Para usar essas mudanças e para usar a inteligência no mundo ao nosso redor, o que a gente precisa é rever nossa estratégia como seres humanos, eu acho, como corporações, como sistema educacional, como pesquisadores. Lá atrás, o ano passado, eu acho que isso foi tipo, sei lá, em junho do ano passado, eu nem me lembro mais, o tempo está passando tão rápido ultimamente, a gente escreveu na TDS, 5 pesquisadores da TDS Company, junto com 3 inteligências artificiais, 2 delas nossas próprias. Esse texto chama Inteligências Individual, Social e Artificial, um novo espaço estratégico para criar, colaborar e agir. Esse texto inteiro tem quase 100 páginas, ele foi escrito em menos de 20 horas, está nesse QR Code que é repetido aqui, onde a gente diz que tem 7 princípios básicos e tem 6 outros princípios acessórios que tem lá no texto, para a gente usar isso na prática, reconhecer que é uma tríade de inteligências, não é uma tecnologia que está lá. Respeitar a inteligência individual, promover a social, fazer uso responsável de inteligência artificial, provocar uma interação ativa entre as 3 inteligências, mudar o nosso comportamento como fornecedores e consumidores de agentes inteligentes no mercado, isso é que é inovação, e promover ética digital. A gente tem essa estratégia para pensar as inteligências implementada numa plataforma chamada Strategia, uma plataforma para, esse link leva para ela, uma plataforma para articular as inteligências individual, social e artificial para colaboração criativa. Aqui a gente realmente trata as 3 inteligências como uma possibilidade de rearticular como é que a gente cria, como é que a gente aprende, como é que a gente colabora, como é que a gente participa diretamente do mundo. Em Strategia é possível criar não só agentes artificiais, mas squads inteiros de agentes artificiais para interagir com agentes humanos, empoderando os humanos. A gente define esses squads na TDS com agentes que podem ser programados desde idade, gênero, ascendência, formação, estabelecendo que um ou outro deles tem uma formação específica, um doutorado em
design, um doutorado em computação ou AI na educação, e por perfis, se eles são mais ortodoxos, mais inovadores, mais radicais. Aqui tem 2 desses agentes, são 2 agentes reais que estão dentro da plataforma da TDS, e esses agentes participam efetivamente de debates do tipo, você pode debater com a gente, os agentes podem responder perguntas que você faz, você pode colocar os agentes para participar de debates, que é o que está acontecendo nesse caso aqui, que eu estou passando bem rápido, mas que eu vou dar um exemplo aqui do que esses agentes estão fazendo nesse caso aqui. Nesse caso, os agentes estão, um squad de agentes inteligentes, está debatendo o meu livro de estratégia, lá embaixo vocês vão ver que tem a definição proposta por Silvio Meira, alinha-se com definições tradicionais e contemporâneas de estratégia, destacando a importância de transformar aspirações em capacidades e considerar o tempo, escala e espaço no processo de fazer isso. Para tratar essas coisas desse jeito, a gente tem jornadas de aprendizado, onde grupos de alunos e professores, ou mentores e aprendizes, trabalham em conjunto com inteligências artificiais, não só com os agentes auxiliando e empoderando o professor a definir a estratégia de aprendizado, a definir o conteúdo de partida para o aprendizado, mas também a acompanhar a evolução das jornadas, indicando o que as pessoas estão conseguindo aprender ou não, no que elas estão conseguindo convergir ou não sobre os conteúdos de partida, e analisando as performances dos grupos e dos indivíduos, para a gente trabalhar nesse espaço, isso demanda transformações absolutamente radicais. E é nesse texto aqui, Inteligência Artificial Estratégica, Aprendizado e Educação no Brasil, que a gente diz mais ou menos isso. Esse texto é recente, ele é do começo desse ano, é de janeiro, basicamente, e aqui o que é a agenda do texto, tá certo? Se a gente olhar de mais de perto aqui, ele diz que o texto é uma versão muito preliminar de um trabalho escrito em conjunto por cientistas da TDS, Inteligências Artificiais, desenhadas sobre nossos modelos linguísticos, aqui no caso de propósito específico, para falar sobre educação. O texto deve ser lido criticamente, as posições nele contidas, etc, etc, etc. E também ele deve ser, como ele foi parcialmente escrito por agentes inteligentes e sofreu quase nenhuma revisão humana, a gente propõe que ele seja usado como exemplo do imenso potencial e dos muitos problemas que IA, na prática, ainda terá que resolver para ser um agente de primeira grandeza no processo de criação e evolução coletiva de conhecimento. Esse texto passa por coisas como o seguinte: inteligências artificiais e grandes modelos linguísticos, benefícios e desafios para o ensino e aprendizado, personalização, acesso ampliado a recursos educacionais, apoio ao desenvolvimento de habilidades linguísticas. Rosa estava falando disso aqui, facilitação do trabalho dos educadores. A gente também acha que tem desafios imensos de qualidade e precisão de conteúdo, de viés e ética, de independência da tecnologia, de implementação. A gente não deve descartar esse desafio. Isso é sempre o mais complicado, porque, como todos nós sabemos aqui nesse grupo, você mudar a cabeça de um grupo de professores é muito mais difícil do que mudar um cemitério de lugar, porque, como a gente sabe, no cemitério, os habitantes não atrapalham a mudança. Na educação, é totalmente diferente, né? Exemplos na educação de IA e LLMs, obviamente, sistemas de tutoria inteligente são o caso. A gente usa radicalmente na TDS, nos clientes da TDS, alguns deles são universidades com centenas de milhares de alunos, assistentes virtuais educacionais, análise de dados educacionais, conteúdo educacional personalizado, mas isso só funciona quando a gente, junto com os professores, cria estratégias inovadoras, quando a gente muda como a gente pensa o processo de aprendizado, com tradução dinâmica de ferramentas de inteligência artificial que estão naquela dimensão artificial das inteligências no espaço digital, criação de conteúdo interativo, análise de dados para informar a prática pedagógica, feedback personalizado e oportuno. Oportuno quer dizer em quase tempo real, apoio à diversidade e exclusão, isso aqui é absolutamente fundamental, fomenta a colaboração aluno-aluno com IA, o professor desenha o processo de aprendizado e faz com que os alunos conduzam eles próprios o aprendizado, independentemente do professor, desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico. Isso aqui vai ser absolutamente fundamental, porque, inclusive, muitos pesquisadores e professores estão terceirizando a melhor parte dos seus cérebros por modelos linguísticos. Isso deve causar uma catástrofe social de médio prazo. Promoção de autonomia do aluno na aprendizagem, integração das disciplinas com IA e preparação para um futuro que, indubitavelmente, vai ser como IA, porque a gente não vai voltar para lugar nenhum. As estratégias de incorporação, e esse paper trata explicitamente do ensino fundamental e médio, não do ensino superior, que seriam outras estratégias, mas não muito diferentes, são de implementação gradual, capacitação de professores. Vejam, eu acho, em particular, que é mais difícil capacitar professores universitários para fazer qualquer coisa, porque todo mundo se acha um semideus, do que capacitar professores
do ensino fundamental e médio. Envolvimento dos alunos na criação de projetos com IA, o uso do IA para ensinamentos interdisciplinares, promoção de debates sobre ética de inteligência artificial, exploração de casos reais, estou falando na prática, nas empresas, na indústria, no ensino fundamental e médio, inclusive. Colaboração com experts, avaliação e adaptação contínua, porque muita coisa vai dar errada, formação de uma mentalidade de crescimento e criação de espaços de aprendizagem flexível. A gente tem que ter métodos efetivos para entregar IA no sistema educacional que passem por planejamento estratégico, sem envolver, inclusive, administradores, estudantes e pais. Por exemplo, no caso do ensino fundamental e médio, essa coisa vai dar errada sem objetivos claros. A gente tem que desenvolver competências digitais, e são muitas e não são triviais, e para muita gente vai ser muito difícil. A gente tem que desenvolver políticas para o uso de inteligência artificial nos processos de aprendizado, elas não existem nem para a sociedade como um todo. A gente tem que criar ambientes seguros de teste, em vez de dar big bangs que não vão funcionar, para que seja possível avaliação e ajuste desses ambientes de teste. A gente tem que promover uma cultura de aceitação de inteligência artificial com campanhas de sensibilização, demonstração de sucesso, incentivo à inovação e criação de conteúdo pedagógico apoiado por inteligência artificial. A gente tem que fazer monitoramento e avaliação sistemática, contínua em tempo real dos alunos. Se a gente não tiver também estratégias para garantir a adesão e eficácia ao uso de inteligência artificial, a gente não irá de novo para lugar nenhum. Comunicação e sensibilização, foco na formação profissional contínua, adaptação ao currículo e metodologia de ensino ou revisão completa de currículos, incentivo à experimentação e inovação. Isso vai ter que vir de órgãos reguladores, parcerias estratégicas, desenvolvimento de recursos didáticos, incorporação das perspectivas dos aprendizes, avaliação periódica e feedback, fomento à adaptação, flexibilidade e resposta adaptativa e em tempo quase real de novo a feedback dados. O universo em 2022 era um, no meio de 2023 era outro. Não sei quantos de vocês já usaram a Claude, Sonnet e Opus, que é o Claude 3, especialmente na versão Opus. Vocês vão ver um universo totalmente diferente lá, não tem nada a ver com ChatGPT. ChatGPT vai enfrentar dificuldades competitivas imensas, não só por causa de Sonnet, obviamente, mas por causa de Claude, por causa de outros modelos, mas principalmente, na minha opinião, porque a vasta maioria das organizações de todos os tipos de médio porte vai ter inteligências artificiais de propósito específico, como na TDS, onde nós temos 3. Era basicamente isso aqui que eu queria dizer. O link para esse paper está nesse QR Code aqui. Vocês podem ir lá, pegar e ver o que dá para fazer para um trabalho como esse, feito basicamente por inteligências artificiais de propósito específico. E a gente não está nem no começo dessa história ainda. Os impactos serão absolutamente gigantescos, especialmente na educação, que no Brasil está ainda no século XIX, na vasta maioria dos casos, inclusive nas universidades, onde não só ela está no século XIX, mas a gestão está no século XV. Todo mundo conhece a minha perspectiva sobre isso. E os impactos ainda são absolutamente rasteiros. A gente ainda está no estágio onde a janela de atenção, a janela de coerência sistêmica das inteligências artificiais estão em milhares de tokens por interação. É mais ou menos esse diagrama aqui. São modelos básicos tratando uma pequena quantidade de dados. No curto prazo, o que a gente vai ter são milhões de tokens por interação. O modelo de Gemini, que está no laboratório, ele trata milhões de tokens por interação já, o que dá, basicamente, centenas de milhares de tokens por interação, centenas de milhares de palavras por interação, com problemas ainda extremamente rudimentares desse ponto de vista. Se isso for resolvido no horizonte de 2, 3 anos, a gente vai ter, basicamente, tornado obsoletos um conjunto extremamente grande de funções de trabalho que são cognitivas e repetitivas em design, em ensino, em medicina, em jornalismo, em marketing, em design, parte da engenharia e assim por diante. No médio prazo, eu estou achando que médio prazo aqui para mim é 2030, nós vamos ter modelos linguísticos processando bilhões de tokens por interação. Nós estamos falando de quantidades absolutamente massivas de dados. Esses modelos muito provavelmente serão treinados por dados sintéticos, por grandes volumes de dados sintéticos, os dados gerados por modelos que treinam modelos, e ali por 2035, 2040,
e ao contrário de Rosa, eu espero ver isso aqui claramente no meu lifetime, eu terei menos de 100 anos, a gente vai ter modelos lidando com trilhões de tokens por interação, o que significa que, basicamente, todo o conteúdo de vários cursos, assim, tipo engenharia, medicina, combinado com computação, inteligência artificial, filosofia, ética, sociologia, antropologia e sabe-se lá mais o quê, estarão ao alcance de uma única janela de conversação com um modelo desses. Se a gente não tiver estratégia, a gente não irá absolutamente para lugar nenhum, e parte dessa estratégia terá que ser construir expertise coletiva com e para inteligência artificial, o que torna pessoas o problema mais importante de todos nós nesse momento, especialmente quando a gente estima que, mesmo com modelos extremamente rudimentares, alguma coisa entre 15% a 30% de todo o trabalho que é feito no Brasil pode se tornar obsoleto nos próximos 15 anos. Se isso acontecer e a gente não tiver uma estratégia para pessoas, a gente terá criado ou deixado ser criada uma das maiores catástrofes socioeconômicas desse país nos últimos, pelo menos, 100 anos. A gente ainda tem tempo para lidar com isso, mas não é só o ponteiro que está andando, é o próprio relógio que está se desfazendo. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada.